gente, muito boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje o assunto vai estar muito bacana, qualquer curativos. Mas eu vou iniciar um compartilhamento de tela com vocês, para quê? Para que vocês possam ver aí, ó, o mesmo que eu. Tá aparecendo aí a mensagem? Ótimo. Então, assim, ó, tudo que oferecemos aos outros, a vida nos devolve. Então, portanto, distribua alegria, gentileza, paz, respeito, amor. E assim, nós vamos construir o amanhã nos atos de hoje. Porque é uma certeza que eu tenho na vida, que tudo que você faz para os outros, seja bom ou seja ruim, a lei da semeadura volta, viu? Isso é uma certeza. Vamos iniciar aí uma revisão? Vamos falar um pouquinho? O que a gente viu na aula passada? O que vocês lembram? Falando sobre assaduras. Aonde que está isso lá? Capítulo 5. Então, se nós falamos sobre as assaduras, o que a professora queria que tivesse ficado bem gravado ali, ó, para vocês, a respeito desse assunto? Que as assaduras, elas são causadas principalmente quando tem o quê? Fica muito tempo sem trocar a fralda do cliente, porque a fralda, seja ele adulto, seja ele criança, o excesso de umidade aumenta a proliferação do quê? De fungo dessa região. E aí começa com essa imagem aqui, ó, como eu falei anteriormente, fica sensível, não fica legal. Oi, Eulinilda, seja bem-vinda, boa noite. A professora está fazendo uma breve revisão da aula passada, falando ali dos estágios, que a assadura, quando ela não é tratada, vira escara. Escara é um termo mais antigo de se utilizar. Agora, a modernidade é úlcera de pressão, ou úlcera por pressão, que é as UPPs, tá bom? E elas são causadas principalmente por quê? Regiões de saliência óssea, ou seja, cotovelo, joelho, ombro, aonde fica pressionado, a tendência é não oxigenar, formando as escaras. Inicialmente começa assim e escaras têm estágio. Ficou com dúvida sobre esse assunto ali, o que utilizar para prevenir, o que a gente usa nos tratamentos das assaduras? Entra lá no grupo, acessa lá o vídeo, assista novamente, utiliza a apostila como material. Eu recomendo que você assista o vídeo na íntegra, porque tem coisas que a professora fala no decorrer da aula que não estão na apostila. São experiências profissionais e troca, né? Que às vezes a gente sabe que deu certo um cliente, não deu no outro, a gente acaba comentando em aula, ok? Hoje, a previsão da aula é sobre curativos. Então, o que a professora quer que você saiba sobre curativos, tá? Então, a pergunta principal que eu até fiz a chamada lá para vocês é: como realizar um curativo em UPP, ou seja, úlcera de pressão? Aqui, conforme eu estou mostrando para vocês, é o início, é uma assadura. Chega num certo estágio, onde não se oxigena mais, aonde não há oxigênio não tem vida, aonde tem vida, não tem vida, tem morte. Então, fica como esse calcânio, isso aqui é a região do calcânio, tá? Morre, necrosa o tecido, e ao ponto desse cliente, ele tem que ser encaminhado para onde? Para o hospitalar. Aí aqui, ó, tem todo um procedimento, tem que ser em âmbito hospitalar, por quê? Vai acontecer aqui esse riscado. O que é isso? Vai ser aberto esse tecido morto, porque não está tendo oxigenação. Aqui, às vezes, a bactéria já tomou conta lá para dentro. E é colocado um produto, normalmente, de acordo com o aspecto, o tratamento com algo chamado papaina. Se você quiser anotar essa informação que a professora está fazendo, é uma informação muito interessante, que depois vocês podem ler um pouco mais a respeito desse produto. Esse produto, ele faz o quê? Ele ajuda no desbridamento. Tanto a palavra desbridamento como debridamento é a mesma coisa. O que é isso? É um processo que faz com que essa pele faça o quê? Ela saia. Oi, Pri, boa noite, seja bem-vinda. Espero que você esteja ouvindo bem a professora. Estamos falando sobre como realizar curativo em úlceras de pressão. A professora está explicando aqui, ó, que inicialmente começa, então, com assadura, não vai realizando a troca de decúbito, ou seja, o correto é a cada 2 horas, não realizou, fica aqui, ó, como essa imagem que eu estou compartilhando. O que é isso? Isso aqui é um calcânio, é o pé aqui, ó, fica muito peso em cima e a pressão necrosa.
tem que ir para o centro cirúrgico. Há vários procedimentos. Nesse caso aqui específico, tem que ir para o centro cirúrgico, abrir, o médico vai passar o bisturi aqui, vai ser utilizado um produto para poder puxar esse tecido morto, ok? Não adianta passar pomada aqui que não vai resolver. Não adianta hidratar com óleo de girassol, como eu passei a informação anterior. Óleo de girassol é nesse processo aqui, ó. Nesse processo aqui, onde o tecido já está morto, já não tem vida aqui, não tem oxigenação nessa região, não adianta. Entenderam? Então, professora, chega a esse ponto, é verdade? Sim. Não tem cuidado, vai ficando cada vez pior. Mais importante é o quê? Nós sabermos que existe o quê? Os curativos. Então, o curativo não basta aplicar uma substância ali. É como eu falei, de acordo com o aspecto, é o produto que se utiliza. Deve ser feito de forma o quê? Asséptica, ou seja, livre de qualquer tipo de contaminação. E ainda, ó, a solução fisiológica ou o soro fisiológico é o tipo de produto que é utilizado assim. 90% dos curativos é o soro fisiológico que se utiliza para se limpar, principalmente quando há presença do quê? De exudato. Exudato quer dizer tem pus, está drenando ali. Muitas vezes, quando chega esse aspecto aqui que eu compartilhei com vocês, ó, quando está fazendo o curativo, é um odor fétido. O que é isso? É muito fedido, porque aqui é um tecido morto, entendeu? Se está morto, está uma carne podre. Infelizmente, a pessoa se sente constrangida, é um odor forte mesmo. Então, é ter o respeito pelo outro na hora que está sendo... Se você for fazer esse curativo, aí você vai dizer assim, professora, eu como cuidadora vou realizar curativo? A resposta é não. A professora está aqui ensinando vocês o que usar e como fazer. Vai depender muito das orientações que você receber. É um cliente ali que está sendo cuidado e acompanhado por um home care, então vai ter um profissional que vai estar avaliando esse curativo e falando o que fazer. A família não tem condição de trocar o curativo. Tem alguns casos que a família leva até a unidade básica de saúde e lá recebe-se a orientação de como é feito. Você só vai realizar um curativo se você estiver preparado para realizá-lo. Mas respaldo de ficar colocando produtos sem orientação profissional, a resposta é não, então vocês não irão. Vamos realizar a prática. Quando a gente voltar para o presencial, a professora pode mostrar para vocês como é feito, como que se realiza. Curativo simples, onde houve um ralado, você vai jogar soro fisiológico e secar, é diferente de um curativo de escara em estágios, tá bom? Caras, quando está em estágio segundo, terceiro, quarto grau lá, tem que ter uma avaliação de um especialista para saber o que se passa. Porque ao invés de melhorar, pode causar o quê? Uma piora. Porque o curativo, essa irrigação que vai ser feita com o soro fisiológico não tem problema de se passar em... Mas o processo de cicatrização, ele ocorre de forma diferente. Como assim? Vamos supor que esse cliente tenha diabetes. Vamos supor que esse cliente tem um problema vascular. Vou dar exemplos aqui. Se eu perguntar aqui assim, Priscila, tal tipo de curativo a gente deixa aberto ou deixa fechado? Ela vai falar, não sei, professora. Por quê? Porque para você realizar certo tipo de curativo, você tem que ter um respaldo, uma orientação do médico, do que utilizar, ou ainda, se tiver o home care, uma enfermeira especialista ali que entenda de curativos. Combinado? Ela vai ter que te dizer as seguintes informações que eu vou passar aqui agora. Soro, uma vez que é aberto, no prazo de mais de 7 dias tem que ser utilizado. Não utilizou, joga fora, 7 dias. Como que ele deve ser mantido? Em geladeira. Curativo que está sendo realizado 2, 3 vezes por dia, mantenha o soro fisiológico em geladeira. Por quanto tempo? De preferência longe de alimentos. Deixa ele num cantinho separado, tá bom? Se possível, até em alguma Tupperware tampada. Essa solução fisiológica, vamos lembrar lá do passado, um erro que acontecia muito com os antigos, era assim, ralou, passa mentiolate. Não posso ter que ficar fazendo propaganda, mas vamos lá, faz de conta que a gente está falando lá do passado. Mentiolate, passa água oxigenada, passa... Não.
Aconteceu algo em casa, não sabe o que fazer, eu, como profissional, oriento vocês. Água e sabão. Já ouviu aquela expressão? Ah, essas enfermeiras são ruins. Aconteceu um acidente de moto, chegou lá na unidade básica de saúde, a primeira coisa que faz é pegar o quê? Uma escovinha. E faz o quê? Remove toda a sujidade do local. Você sabe por que os profissionais realizam esse procedimento? Nós fazemos isso? É para evitar, porque quanto maior for o número de sujidade ali, pense que o nosso corpo é uma roupa de mergulho, e como ao ralar, ao abrir essa roupa de mergulho, você está abrindo para micro-organismos entrarem. E aí, a partir de hoje, eu não sei se eu já falei para vocês essa história, e eu gostaria que vocês começassem a olhar o quê? Eu gostaria que vocês começassem a observar o pus com mais carinho. Não pensem o pus como algo nojento. A Alexandra está olhando com aquela cara assim, professora, como que eu não vou olhar pus com cara de nojento? Eu vou explicar. Ó, vocês vão sempre lembrar de mim toda vez que vocês um curativo. Pense assim, quando você observar um curativo e ver a presença de pus, sabe o que vocês vão lembrar? Ali houve soldados que bravamente lutaram e batalharam a seu favor, a nosso favor. Sabe por quê? Se houve pus, quer dizer que houve uma batalha. Micro-organismos ruins tentaram entrar na sua corrente sanguínea e te causar um mal. Mas o seu sistema de defesa teve ali e formou uma barreira protetora, já que a roupa de mergulho aqui abriu, ralou ou queimou, ele vai te proteger. E às vezes muitos morrem. Morrem bons e morrem os ruins também. Ali algumas bactérias morrem e outros outros componentes do nosso sangue também. Sabe por que isso é interessante? Tem pus, tem que tomar cuidado que a bactéria está ganhando. Quanto maior é a presença de pus, quer dizer que maior é o número de invasão. Como é que você acaba com isso? Se for na hora de um acidente, na hora de acontecer algo, ralou, abriu, lava. Professora, você tá doida, vai arder, vai doer. Infelizmente vai. Só que o conselho que eu dou, vai doer naquele momento, mas você vai limpar e manter aquilo mais limpo possível. Essa primeira etapa tem que ser com água e sabão. Depois, o que a gente faz? Nós passamos, nada de ficar passando álcool, pelo amor de Deus, queima a pele, arde. Ai, tem que jogar álcool, que o álcool mata o maior número de bicho possível. Não. Soro fisiológico gelado ajuda se estiver latejando, porque aquele latejar do curativo quer dizer que algo de ruim entrou em contato com o nosso sistema de defesa e está invadindo. Aquele líquidozinho é o líquido da linfa, é o sistema de defesa que está sendo perdido. Tá bom? Até agora ficou claro, gente? Vocês vão respeitar um pouquinho mais o pus? Pensa que são os nossos soldados que morreram, tá bom? Muito carinho, vocês vão lembrar disso. Não pense como algo ruim. Vai se realizar um curativo, o que precisa se separar? Bandeja com os materiais. Nessa bandeja tem que ter uma bacia, que, de acordo com o local e a extensão do curativo, às vezes você vai jogar, vai espirrar, vai cair. Leva uma bacia, principalmente se for de grande extensão. Tem bastante pus? Aí, realmente, tem que levar a bacia, porque a hora que esguichar ali o soro fisiológico, for limpar, esse pus não cair na cama, não cair na pele do cliente. Soro fisiológico, gases para poder obstruir, se for indicação profissional para fazer isso, atadura, se for necessário, esparadrapo e micropólio. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E saco de lixo, para não ficar misturando curativo a lixo comum, porque curativo, presença de pus, seria, se isso fosse no âmbito hospitalar, seria em saco branco. As unidades de saúde, de acordo que se tiver um profissional tomando conta do cliente, eles até fornecem material, mas sempre tem que ser tudo muito bem orientado, entrado, tem todo um processo, levar esse cliente passar pela avaliação médica, o médico diz que vai ser utilizado, e aí passa para uma equipe de curativo. A equipe de curativo pode sim realizar o primeiro, você vai observar e você vai para casa e leva o material para você dar continuidade, tá bom? Luva. Existe 2 tipos de luva agora que a professora quer que você anote aí. Existe a luva de procedimento, que é aquela luva branca, que a gente utiliza ali para... Algumas pessoas utilizam até para manipular alimento na cozinha, sabe? Aquela luva, ela é uma luva de procedimento, ela não é uma luva estéreo, ok?
Se você for pegar gaze para poder limpar curativo, não se pega com essa luva. Tem que ser luva estéril, ok? Porque se ficar usando, você vai levar micro-organismo para essa ferida, fazendo com que apareça outros tipos aí, então, de micro-organismos. Existem tipos de curativo. Existe curativo seco e limpo, tá vendo aqui? Sequinho. E existe curativo que é aberto e ocluído. Então, curativo limpo e seco. Teve os pontos, houve aqui uma abertura, uma incisão, tá sequinho, não tá saindo nada. Normalmente aspecto de curativo de cesárea. Limpinho, ó. Tem que fazer o curativo e limpar? Tem. Com o quê? Soro fisiológico. Mantém sequinho, mantém aberto. Grande parte dos curativos é bom manter eles abertos. Por quê? Curativo se mantém fechado quando você está em ambiente hospitalar, que é considerado um ambiente contaminado. Ok? Então, vamos lá. Curativo aberto e curativo ocluído. Essa imagem que eu estou compartilhando com vocês aí, ó, são imagens de cliente internado, onde fez uma incisão cirúrgica. Isso aqui é um dreno, é um catéter. Esse catéter, ele precisa ficar fixado na pele. Às vezes ele está lá para o paciente receber medicamento direto do coração. Uau! Interessante, né? Então, esse tipo, se o cliente vem para casa, tem de alta e precisa vir para o catéter, não precisa obstruir. Fica abertinho assim, você está sequinho. Então, vamos lá. Olha outro tipo de curativo que eu trouxe como inovação para vocês aprenderem, se vocês quiserem anotar aí, olha que bacana. Chama Membracel. A Membracel, ela é um tipo de membrana, parece até um micropóreo. Chega a lembrar, não é micropóreo, é band-aid que eu ia falar. Chega a parecer um band-aid. Eles são utilizados, indicados para feridas com tipo de queimadura, escoriação, lesão por pressão, úlcera arterial, úlcera venosa, ferida de pé diabético, ferida cirúrgica, enfim, olha quantas indicações esse produto tem. Epidermólise bolhosa, lesões pós-cauterização, laser, entre outras. É o médico que vai dizer, ok? Quando o paciente não tem, a pele é composta por 3 camadas. Epiderme, que é a mais externa, derme, que é a intermediária, e a hipoderme, que é a de baixa, é a mais profunda. Quando o paciente perdeu essa primeira, por exemplo, uma esfoliação muito grande, uma queimadura de grande extensão, é onde é utilizado esse daqui. Só que tem que ter um acompanhamento, por quê? Esse curativo, ele oferece alívio imediato para a dor, há uma rápida regeneração da pele, ele ajuda a acelerar o processo de cicatrização. Nossa, quanta coisa boa, sim, ele permite as trocas gasosas. Ou quando drena exudato. Exudato, como eu mencionei para vocês, é o quê? É pus. Observem que ele é todo furadinho. Dá para vocês conseguirem ter a visão aí da imagem? Ó. Ele é todo furadinho. Por isso que ele ajuda a não deixar resíduos. Isso aí vai drenar, você vai conseguir limpar e manter a área da lesão úmida. Tem lesão que não pode ficar úmida, e tem lesão que tem que ficar úmida. Senão vai acontecer o quê? Um prejuízo na pele. Então, o que é interessante? Tem um outro tipo de curativo que é utilizado muito em âmbito hospitalar, que o nome dele é Tegman. A Tegman, o quê? É um tipo de micropore transparente, aonde o profissional consegue ver se está tendo o quê? Infiltração do soro, ele consegue ver se tem alguma área de infecção. Então, olha só, mas então o que é um curativo aberto? Se a professora perguntar lá na atividade, o que é um curativo aberto? Ele é realizado em feridas que não têm infecção. Ferida que não tem infecção, houve um tratamento, precisa permanecer aberto, o médico que recomenda, mantenha o curativo aberto, mantenha a ferida exposta. Vou dar um exemplo, curativo de intracate. Intracate que eu mostrei para vocês é o exemplo que eu dei de catéteres, que às vezes o paciente precisa ficar com ele e não é importante que ele fique obstruído. Ok? Guardaram bem essas informações? Então, olha só. Um curativo aberto, então, é um curativo que é um curativo de feridas sem infecção. Ou seja, não está drenando infecção aqui desse curativo,
o médico fala, deixa aberto, ok? O que é um curativo oclusivo? Um curativo oclusivo é aquele que não permite a entrada de ar. Não pode, ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse cliente aqui, ele teve uma úlcera de pressão nessa região. Lembra que eu mostrei a imagem para vocês? Essa úlcera tem que ficar com um produto aqui durante tantas horas para esse produto puxar aquele tecido morto. Aquele tecido morto não pode ficar ali, ok? Senão a bactéria vai continuar comendo. Tem bactéria que é assim, ó, bactéria gram-positivo e gram-negativo. Tem bactéria que ela não precisa ficar exposta ao ar. Quanto mais quentinho ali, mais ela vai comendo o tecido do paciente. Misericórdia de Deus, né? Então, o curativo oclusivo, ele não permite a entrada de ar ou de qualquer outro tipo de fluido. Ali, obrigatoriamente, tem que manter ali fechado, protegido, para que não se perca aquilo que é o objetivo, ou seja, úlcera de pressão. Qual que é ali o terceiro tipo de curativo? O curativo compressivo. O que é um curativo compressivo? Um curativo compressivo, você vai utilizar principalmente quando precisa se reduzir um fluxo sanguíneo no local. Ou seja, eu não citei ali que a linfa é o nosso sistema de defesa, quando as pessoas ralam, não fica pingando aquela aguinha, merejando, faz... Essa daí é a linfa. Então, tem certo tipo de curativo que não pode ficar exposto. A linfa tem que ficar ali, ó, o fluxo de sangue, auxiliando ali a lesão. Então, até agora eu expliquei para vocês, então, que existe três tipos de curativo. O aberto, o oclusivo e o compressivo, ok? Agora, as dúvidas. Professora, o que eu vou passar? O que é passado em cada tipo de cobertura? Cobertura, eu disse e orientei vocês que o primeiro processo é a lavagem, a limpeza, não é? Não limpou ali com soro? O próximo processo é a cobertura. Existe um tipo de placa chamada placa de hidrocoloide. Eu até iniciei falando um pouquinho sobre ela na aula passada. Ainda a Bruna perguntou, professora, pode ser utilizado em crianças? Eu falei, pode. Ele é indicado para quê? Para tratamento de ferida, que está com uma leve exudação, ou seja, no começo, no estágio 2 ali, que se utiliza, tá? Internas, a pessoa está com problema de varizes ali, tá com a perna cheia de úlceras e está vazando ali, pode usar para prevenir? Pode. E principalmente, úlceras diabéticas, causadas por pressão, tá? É utilizado a placa de hidrocoloide, é comprado por tamanho, ó. A Priscila falou, professora, que tamanho que é? Existem vários tamanhos. O menor é 10 por 10. É isso aqui, ó. É para colocar só no local mesmo, ok? Qual outro tipo de cobertura que existe? Existe uma cobertura chamada hidrogel. Só que o hidrogel, ele é indicado naquele caso que eu mostrei para vocês, não. O que o hidrogel vai fazer aqui? Ele vai fazer o desbridamento, ou seja, desbridamento autolítico, é um nome esquisito de se falar. É para você entender que ele vai estimular a cicatrizar a ferida a hora que tirar isso. Tirou essa parte preta, coloca hidrogel. O hidrogel, ele é utilizado em cicatrização de ferida seca, ou seja, não pode estar saindo exudado, porque normalmente são feridas que podem ser tanto superficiais quanto profundas. Tem infecção, não tem infecção, mas tem necrose, principalmente, o hidrogel é ideal. Para quê? Para que você não fique vendo ali, ó, os ossos. Sabia que tem casos que dá para você ver visivelmente os ossos, os tendões? O hidrogel vai ajudar isso em ferida profunda. Posso pôr por conta própria? Não, tem que passar por uma avaliação do profissional se é utilizado ou não. Eu estou passando como informações para vocês, assim, para que vocês entendam que cada curativo, ele tem um tipo de cobertura, tá? Ok? Existe um tipo de cobertura que se coloca, que se aplica, que é o carvão ativado com prata. E o carvão, ele é muito útil, tanto em curativo. Já viu aquela expressão, fulano tentou se matar, tomou um monte de medicamento? Então, isso acontece, né? E, infelizmente, o suicídio. Agora que passamos o mês de setembro, falamos muito sobre o suicídio ali,
Uma das formas mais que as pessoas tentam fazer dessa forma, se matando tomando medicamento. Mas, o que a gente faz no âmbito hospitalar? A lavagem. E a lavagem, para a extração desse medicamento que foi parar no estômago, normalmente ele é feito com o quê? Com carvão. É passado uma sonda, vai até o estômago do paciente, um soro grande, com carvão ativado dentro, nós introduzimos, e o carvão vai ajudar a puxar esse medicamento. Então, o carvão ele tem essa ação. E quando ele é utilizado em cobertura de curativo, ele é indicado para feridas que estejam tanto limpas como infectadas. Pode ser, o que é uma úlcera crônica? Crônica que a pessoa já tem há muito tempo e tem uma dificuldade de cicatrização. Aguda é que acabou de se romper ali, tá? Pode ser em úlcera tanto superficial quanto profunda. Principalmente, quando que se usa o carvão? Quando está com aquele odor desagradável, o paciente está com câncer, aquele tecido morto é insuportável e aí ele se sente mal. E o carvão ele ajuda a neutralizar o cheiro. Então, feridas ulcerativas, tanto de trauma quanto de decência de cirurgia. Às vezes o paciente vai lá, faz uma cirurgia, não faz o repouso adequado, a cirurgia abre. Então, é utilizado o quê? Essas avaliações devem ser feitas por especialistas, entendeu? Quando a professora fala isso várias vezes, é porque a pessoa vai lá, entra na internet e fala, coloca bicarbonato. Daqui a pouco a pessoa está pondo açúcar, bicarbonato, pó de café. Eu recomendo, não coloque nada disso porque você viu. Sabe por quê? Ao invés de melhorar, pode fazer o quê? Piorar o caso. Ok? Aqui, ó. Vou compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó, é a camada externa da pele. Epiderme, derme, hipoderme. O produto é colocado aqui, ó. Entendeu? Aí, aqui esse produto vai neutralizar e matar as bactérias, principalmente esse que é feito com carvão, ó. Cola ali na pele, a epiderme vai absorver e ali, ó, a ferida às vezes, a ferida às vezes está profunda, entendeu? E o exudato, que é o odor que sai, porque bactéria é um troço enviado direto da porta do inferno. Eu falo isso porque cheira ruim aonde tem. Ela consegue matar os nossos heróis que tentam nos ajudar e ainda soltam-nos com ruim, porque a hora que você abre um curativo, é muita misericórdia ali que você tem que ter, porque deve a dor ser muito grande. Eu não sinto, mas eu tenho muito empatia, eu me coloco muito no lugar dos meus clientes. Vou contar sucintamente uma experiência profissional minha. Os primeiros curativos que eu fui trocar em 1900 e bolinha, não sei quando, eu abri o curativo e eu fui abrindo, fui tirando faixa, fui tirando gás e foi me preocupando. Quando eu retirei a última, sabe o que aconteceu? Estava prescrito lá que era para realizar o curativo, era para lavar com água corrente e passar permanganato de potássio. Esse permanganato é aquele comprimidinho roxinho, sabe? Gente, pasme. Meu coração doeu ao realizar esse curativo, porque a hora que eu joguei, começou a sair da perna da pessoa, sabe aqueles bigadinhos que saem tipo de goiaba? Saiu. Porque ali ficou aberto, tinha indicativo que tinha que ter ficado fechado, a pessoa deixou aberto, a mosca foi lá e soltou os ovinhos ali e foi se proliferando dentro da perna. Então ali eu não consegui sentir nojo. Se eu falar isso para você sentir nojo, eu senti muita dor no meu coração e me coloquei no lugar daquela pessoa. E ali eu entendi que realmente eu estava no lugar certo, fazendo o que eu realmente deveria fazer, que é cuidar das pessoas. E é isso que eu quero que vocês tenham, amor e empatia quando vocês estão cuidando da pessoa. Isso é muito importante. O nojinho, com o tempo você vai entender que nós somos todos seres humanos. E fezes, urina e pus, nós cairmos debilitados numa cama, todos nós vamos ter que passar por isso. E eu gostaria de ser cuidada por cada um de vocês. E é por isso que eu treino vocês para que vocês sejam bons. Não, aliás, não sejam bons, porque bons já tem muita gente boa por aí. Quero vocês excelentes no que vocês estão fazendo. Ok? Então, olha só. O tratamento de curativos, olha só o resultado quando realmente é feito de uma forma correta. Estão conseguindo ver a imagem aí? Ó, isso aqui, ó, abriu, foi para o centro cirúrgico, esse cliente retirou o tecido necrosado, foi realizado, houve ali
um bom tratamento, o cliente teve um bom retorno com o produto que foi utilizado. E olha aqui, como é que ficou? Uma bênção, né? Tem alegria pro meu coração. Um tratamento de uma úlcera é muito mais difícil do que prevenir. Então, prevenindo, trocando o cliente de 2 em 2 horas de posição, hidratando a pele dele com o quê? Professor, o cliente não tem dinheiro. Ó, se não tem dinheiro para comprar um produto, lá o Dersane, que eu indico para vocês, fala para comprar um litro de óleo de girassol. Sabe esse óleo que a gente põe em salada? Tá caro o óleo, tudo bem, eu compreendo. Mas pensa que o benefício para o nosso cliente é muito maior. Entendeu? Entenderam essas informações que a professora passou? Então, quando rompe ali a ferida, é muito complicado, tá? Principalmente se esse paciente tiver alguma doença crônica. Hoje, então, a professora falou o quê? Curativos, tipos de curativos. Existem tamanhos de curativos? Sim, eu nem entrei muito em detalhes. Depois vocês realizam ali uma breve leitura, página 39. É porque está falando sobre dimensão, tamanho. Para isso, a gentileza que eu peço para vocês, pegue uma régua. Porque ali é o seguinte, para você entender sobre tamanho, ó, se eu mostrar isso aqui com a mão, ó, curativo pequeno tem 16 centímetros. Não, olha na régua ali, ó, só para você entender. O que é um curativo pequeno? Um curativo pequeno tem 4 por 4. 16. Existe curativo. Eu só quero que você saiba que tem classificação por tamanho. Guardaram bem? Existe pequeno, médio, grande e extra grande. Ok? Joia. Falamos um pouco sobre curativo, o que é um curativo, a importância de não ficar colocando qualquer coisa. Ah, eu aprendi que tem que pôr oxigenada, tem que pôr iodo, tem que pôr... Não, ó. Água e sabão. Se você não sabe o que pôr, é água e sabão. É soro fisiológico gelado. E manda com avaliação para um especialista. Não fica colocando qualquer coisa ou fica mantendo curativo obstruído, tampado, ocluído, não precisa, tá? Falamos hoje na aula que existe 3 tipos de curativo: o aberto, o fechado e o oclusivo, ok? Próxima aula, qual que é a previsão? Nós vamos falar sobre as ostomias, ou seja, colostomia, traqueostomia, jejumostomia. E qual que é a diferença de cada um? Ah, não sabe? Ah, que legal. E se você sabe, não conta segredo não, tá? Participe da próxima aula, a professora vai estar aguardando por vocês, para que vocês saibam qual que é a diferença ali, ó. Como que se faz colostomia? Por que se faz, principalmente? Vou contar o primeiro segredo da próxima aula. Quando o cliente tem problema de câncer. Então, é muito comum hoje em dia, infelizmente, é uma doença que tem acometido muitos brasileiros em geral, independente de faixa etária. Tá bom? Legal? A professora agora vai deixar ali, ó, uma frase para vocês e desativar o microfone, deixando à vontade aí para perguntar. Entendeu? Respeito dos curativos, ó, Alexandre. Priscila. Elinilda. Dúvidas? Oi, Ana, boa noite. Eu vi que você entrou, viu? Fique em paz. Depois a professora coloca lá no grupo. E você que está assistindo aí a aula depois, não conseguiu assistir online, a professora pediu uma gentileza. Assista o vídeo na íntegra, senão você vai acabar perdendo coisas importantes que foram faladas no decorrer da aula. Após você fazer isso, preencha a atividade que eu vou colocar lá no grupo daqui a pouco. Ô, Priscila, dúvidas? Não, professora. Não, bacana. Deu para entender bastante bacana. curativo? Não dá para ficar Deu colocando certinho. açúcar? Não dá para ficar colocando pó de café? Olha, isso é o que eu escuto de Não. vez em quando. Professora, eu aprendi que úlcera se põe pó de café. Olha. Eu ouvia muito disso em Goiás, viu, professora? Isso. Era cada coisa que aquele povo queria colocar nas feridas, que olha... Mel, pega ervas. Ó, eu digo o seguinte, eu não sou nada contra utilizar ervas em curativos, mas tem um respaldo profissional para fazer isso. Não é porque a vizinha fez, cada aspecto de curativo é de uma forma, ok? Sim. Elinilda, dúvida, meu amor? Não, professora, eu entendi direitinho a aula. Que bacana, que legal que hoje deu para você participar. Ana, não tem problema que chegou atrasada, assista o começo. Alexandre, tem dúvida aí? Ficou bacana? Deu para entender? Oi, Rosane. Certinho, meu amor? Legal, né? Cada aula a gente vai... É uma escada. Porque a cada degrau, você sobe e vai aprendendo um pouquinho mais. Deu certinho aí, Genilza? Dúvida, meu amor? Se eu terminar a aula, vocês não quiserem fazer pergunta online, coloca lá no grupo, eu estou à disposição de vocês. Eu vou encerrar nossa aula, interrompendo nosso compartilhamento de tela e só reforçando que errar ontem, aprender hoje, para que a gente possa superar quando? Amanhã. Pode perguntar, não adianta dizer eu tenho medo.
Grande parte da nossa vida a gente passa tendo medo de coisas que jamais vão acontecer. O não você já tem. Eu quero que você traga para sua vida o sim. Coloque Deus à frente das suas coisas. Se prepare, eu tenho certeza que vocês têm aí pessoas que estão aguardando vocês apenas pegar o certificado de vocês. Mas para isso não pode faltar nas aulas, ok? Grande abraço, excelente final de semana. Ó, tô aguardando vocês responderem, são 48 horas, ó, vou puxar a orelha. Gente, hoje é encerramento de mês, tá bom? Aguardo vocês. Quando?